E você, empreendedora de negócio físico, consegue me dizer 5 lições que você consegue levar para o seu negócio com o caso Jennifer na janela do avião? Eu vou trazer para você aqui 5 lições que podem impactar o teu negócio, que a gente consegue ver com o caso Jennifer, que tá aí. Tem gente que tá gostando da repercussão, tem gente que não aguenta mais. Então vamos ver o que a gente pode aprender de prático com isso. São 5 pontos, 5 lições desse caso e a quinta vai te surpreender, tá bom? Primeira lição do caso Jennifer é: o cliente nem sempre tem razão. Então, aquela pessoa que chegou ali, abordou a Jennifer, sai do seu lugar, por favor. Nem sempre o cliente tem razão. Isso aí é uma máxima que a gente escuta desde que o mundo é mundo, mas isso não é real. Eu lembro do meu primeiro emprego de carteira assinada, foi na Lojas Americanas, e a gente teve esse treinamento lá, que o cliente nem sempre tinha razão. Eu me choquei, e talvez você fale assim, como assim o cliente nem sempre tem razão? Até porque a gente, como cliente, quer ter razão sempre. Mas isso não é verdade. Quando você trabalha com atendimento ao cliente, você vê casos bizarros. Por exemplo, eu já tive casos de clientes que foram na Lojas Americanas tentar trocar um produto, sendo que o produto era da C&A. Então você vai ver casos muito bizarros. Quem lida com o público sabe que o tempo todo chegam clientes com reclamações justas que precisam ser resolvidas, mas chegam também pessoas com casos bizarros. No caso da Jennifer, a gente viu ali que ela teve que ter um preço a pagar pela janela, então não tinha por que tirar ela do lugar dela, já que ela pagou aquele preço, já que ela se programou para sentar na janela. Então, se a mãe achava que era necessário o filho sentar na janela, teria que ter se programado também. Então, vamos lá. Caso número 2. Nem sempre quem chora mama, né? A gente tem um ditado aí, quem não chora não mama. No caso da criança que chorou ali, continuou sem lugar, né? E aí a Jennifer foi admirada e elogiada por muitas pessoas porque não cedeu aos caprichos de uma criança mimada. Cabe a gente ressaltar, né, que criança não deve ser criticada, criança tem que ser ensinada, criança não tem senso crítico para saber se o choro dela tá errado ou tá certo. Agora, o ponto que a gente pode tirar aqui pro nosso negócio é o seguinte: nem sempre quando alguém chorar para você, nem sempre quando alguém chegar no seu negócio e chorar preço, chorar desconto, chorar um benefício, tem que ser atendido. Essa não é a melhor forma de você agradar um cliente, de você conquistar um cliente. Ao contrário do que se pensa, né? Você tem que encantar o seu cliente, isso é fato. Mas nem todo choro de cliente, ou de fornecedor, ou de parceiro tem que ser atendido. Mas e aí, Cris, como que eu fico sabendo quando eu tenho que atender o pedido de um fornecedor e um cliente ou não? A gente sempre tem que ter o seguinte filtro: um negócio só é bom quando é bom para os dois lados. Então, se você tem um fornecedor, se você tem um cliente que está chorando algo, esse algo só vai ser bom para você, né? Só vai ser bom para o negócio, inclusive para ele, porque aparentemente pode parecer que ele recebeu o que ele quer, o que ele tá chorando para receber, vai ser bom. Mas se não for bom para você, lá na frente ele vai acabar tendo esse prejuízo. Por exemplo, vamos exemplificar para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que a gente tem aí um fornecedor que é pequeno, que está começando, que está concorrendo aí com outros, e aí você chega para esse fornecedor e pede para ele fazer um desconto, para ele fazer um preço baixo e um preço bem abaixo do mercado, e aquele fornecedor, como está começando, como é pequeno, ele quer ganhar você como cliente, você é uma empresa interessante para ele, e ele cede ao seu pedido e desce o preço abaixo até da concorrência. O que vai acontecer é que muitas vezes, se esse negócio, né, não for bom para os dois lados, não for bom inclusive para esse fornecedor também, em certo momento ele não vai aguentar. E aí ele vai ter prejuízo financeiro, e muitas vezes esse prejuízo financeiro pode representar inclusive a quebra desse fornecedor. E se esse fornecedor quebrar, à primeira vista você pode pensar assim: ah, mas aí não foi bom para ele. Para mim, qual a diferença que fez? Muitas vezes, quando aquele fornecedor quebrou por conta do preço, o que vai acontecer? Os que sobreviveram, os que ficaram,
podem aí aumentar o preço. Ele poderia ser um peso ali na balança que fazia com que aquele preço ficasse um pouco mais baixo. E aí ele quebrou, a concorrência viu que tem menos oferta, e aí o que a concorrência faz? Sobe o preço. E aí você que achou que tinha se dado bem no primeiro momento, vai ter que pagar um preço mais caro aí pela tua matéria-prima ou pelo teu produto, enfim. Então, isso aí é uma máxima que a gente tem que gravar. Um negócio só é bom quando é bom para os dois lados. No caso da Jennifer, ela se manteve firme ali porque o negócio poderia ser bom para a criança ou para a mãe da criança, que ia ver a criança acalmar, né, tendo feito aí a sua vontade. Mas para Jennifer esse negócio seria bom em que parte? Então o negócio não era bom para ela, ela fez bem em se manter firme ali na janela, já que o negócio não era bom para as duas partes. Afinal de contas, se a Jennifer tivesse um filho, ela teria aí que pagar o preço para o filho sentar na janela, enfim. Então, o fato é que o negócio não era bom para os dois lados. Vamos para o terceiro aqui, que é: você não tem que ter empatia com todo mundo, né? Uma crítica que foi feita a Jennifer aí é que ela teria que ter tido empatia com a criança. E aí, Cris, caramba, você tá falando que não tinha que ter empatia com uma criança? Não tinha que ter empatia com a mãe da criança, né? Porque quem tinha que ter cuidado com a criança ali, e quem tem que ensinar até a criança que na vida nem tudo que a gente quer a gente tem, é a mãe da criança. Então vamos lá. Será que eu tenho que ter empatia com todo mundo? Será que eu tenho que ter empatia com todos os meus funcionários, com todos os meus clientes, com todo mundo que chega até a mim? Caramba, só você sabe o que você precisou passar para você estar onde você está e o que você vai precisar passar para chegar onde você quer. Só você sabe, só você e Deus sabe quantas renúncias você tem que fazer, quantos sacrifícios, quantas noites mal dormidas. Então, assim, olha, será que quem tá tendo empatia com você? Então, nem sempre você tem que ter empatia com todo mundo. Um erro muito clássico que principalmente as empreendedoras acabam cometendo é tentando ter empatia com todo mundo. Às vezes se torna amiga de funcionário, às vezes quer pegar o problema do funcionário, colocar debaixo do braço, levar para casa, resolver a todo custo. Então, assim, a Jennifer teve que pagar um preço para sentar naquela janela. Ela teve que ficar de olho ali, de repente, quando tinha vaga para comprar, teve que pagar mais caro, enfim. Por que ela tinha que ter empatia com alguém se ninguém naquele momento estava tendo empatia com ela, né? Eu digo que assim, eu acho que poderia perguntar para ela, não teria problema. Poxa, você quer trocar de lugar? Mas desde o momento que ela disse não, não é não. Então, assim, quem teve empatia com ela, né? Inclusive de expor ela, inclusive de ficar ali argumentando, insistindo ainda, se achando na razão. Então, muita gente não vai ter empatia com você. Então, você não é obrigada a ter empatia com todo mundo. Mas aí, caramba, então eu vou me tornar uma pessoa fria, uma pessoa que não é sensível ao problema dos outros. Um filtro que você pode ter para isso é encontrar o teu propósito de vida, porque geralmente o nosso propósito de vida tem a ver com impactar a vida das pessoas, tem a ver com fazer a diferença na vida das pessoas. Então, se você encontra o teu propósito de vida, você vai beneficiar as pessoas naquele ponto, porque você vai ver onde eu tenho talento, onde eu tenho recursos, onde eu tenho, enfim, o que eu tenho vocação na minha vida para fazer a diferença nas pessoas, e você vai se preparar para aquilo. Se é uma profissão, você vai estudar para aquilo. Então não adianta você ter querer levar o mundo nas costas e resolver o problema de todo mundo e no final ser prejudicado, porque afinal a própria Bíblia diz, né? Você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você não ama a si mesmo, como que você vai amar o próximo? Então, um filtro para saber de quem você tem que ter empatia é: caramba, eu tenho um negócio que resolve tal problema. Então, a tua missão naquela empresa é isso. Você vai se dedicar àquilo, você vai resolver aquele problema na vida do teu cliente, porque se você se sacrificar pelos outros, no final você vai prejudicar a sua própria missão, tua própria vocação, e você vai prejudicar aquelas pessoas que precisavam de você. Por exemplo, você, de repente,
trabalha com beleza, trabalha com estética, trabalha com fazendo unha, não sei. Na verdade, você não tá vendendo um corte de cabelo, você não tá vendendo uma manicure, você tá vendendo autoestima, você tá fazendo com que mulheres entrem no teu negócio e saiam se sentindo confiante, e saiam se sentindo profissionais melhores, mais seguras, e aí vão fazer trabalhos melhores. E aí, se você começa a se sacrificar em relação a coisas que não são, ter empatia com quem você não tem que ter empatia, você vai prejudicar o teu negócio, consequentemente você vai prejudicar aquelas pessoas que precisavam do teu produto ou do teu serviço com qualidade. Então, do mesmo jeito que não tiveram empatia com a Jennifer, no seu dia a dia vai ter muita gente que não vai ter empatia com você. Então, não, você não tem que ter empatia com todo mundo. Você tem que ter clareza e firmeza no teu propósito de vida e com esse propósito você beneficiar, você impactar a vida de outras pessoas sem se prejudicar, sem se agredir, né? Você fazer de acordo com as tuas forças. A Bíblia diz isso também. Servir a Deus de acordo com as suas forças. Então, assim, você tem que analisar quais os recursos que você tem. Isso se chama cálculo de risco. Quando você vai abrir uma empresa, você precisa fazer o cálculo de risco. Qual o risco que eu tenho de quebrar? Qual o risco que eu tenho de me dar mal? E na sua vida é a mesma coisa. Para você ajudar alguém, você tem que fazer o cálculo de risco. Já diziam os antigos, não adianta cobrir um santo para descobrir outro. Então, para você ajudar alguém, você não pode se prejudicar. A Jennifer fez um vídeo depois dizendo que ela tinha fobia, que ela precisava sentar na janela, por isso que ela fez tanta questão. Então, assim, ó, quais são as suas limitações? Quais são os recursos que você tem? Dentro disso, faz o teu cálculo de risco e cumpre a tua missão, faz um impacto no mundo, contribui para um mundo melhor dentro desse cálculo. Caso contrário, não, você não tem que ter empatia com todo mundo, porque você não vai salvar o mundo, você não tem esse poder. E às vezes, muitas pessoas que se acham boazinhas e que acham que vão salvar o mundo, às vezes acaba se tratando de uma prepotência, porque elas acham que vão salvar o mundo. É difícil você ouvir isso, é difícil às vezes até entender isso, mas é a realidade. Eu já passei por isso também. Você acha que você é tão forte, você acha que você é tão poderoso que você vai salvar o mundo todo e você acaba se colocando num nível acima de outros seres humanos quando isso não é realidade. Quando você é um ser humano com limitações, quando você é um ser humano que tem limitação de recurso, limitação física, então ajude as pessoas, tenha empatia, mas dentro do seu propósito de vida. Vamos lá, então, para o... tem o quarto item, que é: não critique, não dê opiniões em situações que não é da sua conta e que você não entende. O que aconteceu é que filmaram o caso da Jennifer, né, e foi exposto na internet, ganhou toda essa proporção aí. Muita gente criticou a mãe, achando que a mãe que tinha filmado, mas na verdade foi uma terceira pessoa que filmou, né, inclusive está sendo processada, e colocou nas redes sociais. E essa pessoa hoje se diz arrependida, está sofrendo por conta disso, pediu perdão a Jennifer, a família também da menina, que acabou sendo exposta também. Então, assim, ó, por que eu tô falando isso? Eu já vi muitas vezes empresária, né, principalmente, tomando as dores de casos que não conhecia e se dando muito mal por isso. Por exemplo, um empresário vizinho, um empresário ali conhecido das redondezas, teve problema com o funcionário. E aí, geralmente, você só fica conhecendo um lado, né? E aí, o que acontece? A empresária vai, toma as dores, já vi isso acontecer muito, tá? Toma as dores do funcionário, acaba contratando aquele funcionário, de repente teve um conflito, o funcionário pediu as contas ou foi mandado embora, toma as dores daquele funcionário e acaba contratando até aquele funcionário. Já vi muito isso acontecer. E aí, o que acontece? A consequência disso, ela só ouviu um lado, acontece que o mesmo problema que aquele funcionário causou lá na outra empresa, leva para ela e às vezes até pior, né? Como o contrário também pode acontecer, tá? Às vezes o empresário toma as dores de outro empresário e escutou só um lado, não sabe o que aconteceu em relação ao funcionário e acaba se envolvendo numa história em que aquele empresário não tinha razão e quebra a cara de alguma forma também. Ou seja, se for uma situação
desde que não esteja também acontecendo algum abuso físico ou algum abuso psicológico, não se meta, não entre em situações que você não tem como conhecer, que você não estava lá, não viu o que aconteceu. Não tente tomar partido, porque toda história tem dois lados, né? Então geralmente a gente só consegue ouvir um lado. E mesmo quando você ouve os dois lados, você não estava lá, você não viu o que aconteceu, então você já tem problema demais dentro da sua empresa para caçar problemas com as suas mãos de outros lugares, né? Tem luta que vem até a gente, tem provações que vêm até a gente, mas tem lutas e provações que a gente vai lá e pega com a nossa mão. Então você já tem problema demais para poder sair por aí caçando o problema dos outros. Então não se meta em situações que não são da sua conta e que você não tem como saber o que de fato aconteceu. E a última, né, a última lição que a gente aprende aí com o caso de Jennifer no avião é: faça sempre limonadas com seus limões. Então sempre pegue situações, tenha criatividade. A Jennifer passou por todo esse constrangimento aí, e aí ela viralizou, ganhou 2 milhões de seguidores, né? A gente tem que ver o que ela vai ter criatividade para fazer com esses 2 milhões de seguidores. Ganhou aí, tá fazendo publicidade para Magalu, aí também não cabe aqui o conteúdo, a gente analisar quem é a Magalu, quem deixa de ser. Fato é que ela ganhou um trabalho em cima disso, ganhou dinheiro em cima disso, tá correndo atrás do prejuízo, provavelmente vai ser indenizada aí por danos morais. Então ela rentabilizou todo esse constrangimento que ela passou. Então, que a gente possa aprender aí nos nossos negócios a qualquer situação que aconteça, por mais difícil que seja, às vezes um cliente muito insatisfeito, eu não sei o que pode estar acontecendo no teu negócio, mas peça sabedoria a Deus e acalma sua mente, que nervosa, né? Quando acontece alguma coisa ruim com a gente, principalmente a gente mulher, costuma levar muito pro emocional e aí a gente fica nervosa, fica ansiosa, mas aí quanto mais nervosa você tiver, mais vai ser difícil você enxergar uma solução, você enxergar. Então, vai resolver você ficar nervosa, o seu problema? Não vai resolver. Então, por mais difícil que seja, faça um exercício de respiração, procure entender que você precisa se acalmar, porque você calma, você vai conseguir enxergar soluções que não estão, de repente estão até óbvias, e você não está vendo pelo nervosismo. Tem um exercício que eu fazia muito, faço quando eu preciso analisar um ponto de vendas. Você fica na frente daquele ponto de vendas e você olha como se você estivesse de fora ali, como se você não tivesse nada a ver com aquela empresa. Você olha como uma pessoa, um cliente, um possível cliente, uma pessoa aleatória, e você fica observando o movimento, o jeito dos vendedores, as roupas, os uniformes no caso, né, a disposição dos produtos. Você fica analisando ali de uma maneira fria, você sai de dentro da loja, fica na frente, né? Tive um guru muito especial que me ensinou isso, né? E eu levo até hoje. Então você fica na frente da loja, olha, você assume a visão de quem tá de fora. Então toda vez que você tem um problema, que você sai de dentro desse problema e que você assume a visão como alguém de fora, você consegue enxergar coisas óbvias. Então, seja o caos que você estiver vivendo, seja o caos que estiver acontecendo ou que vier a acontecer, a gente sabe que no dia a dia da empresa acontecem muitos imprevistos. Faça isso, faça esse exercício, saia para fora da situação e olhe como alguém que está de fora, olhe com um olhar não frio, mas com um olhar extremamente racional. E aí, por mais difícil que seja essa situação, eu tenho certeza que se você fizer isso, se você pedir ajuda a Deus, você vai conseguir não só encontrar a solução, como ter criatividade para não só resolver, mas para rentabilizar aquele problema. Às vezes a rentabilização pode não ser diretamente em venda, mas pode ser num ambiente de trabalho melhor, pode ser em mais confiança da sua equipe de vendas, pode ser no melhoramento do layout da sua loja, eu não sei, pode ser até no melhoramento seu como líder. E aí, consequentemente, esse melhoramento vai produzir
vendas, vai produzir aumento na sua lucratividade, aumento na sua venda, enfim, tá bom? É isso. Não esquece de compartilhar essa live com outras empreendedoras. Não esquece de seguir a gente no Instagram, @CrisVivianeOficial, para mais dicas como essa. E se você tem mais algum aprendizado que você conseguiu enxergar no caso Jennifer, coloca aqui nos comentários pra gente saber, tá bom? Beijo, fique com Deus, até a próxima.